Life. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos, nossos pacientes, pessoas que estão aí com a gente. Novamente, nessa live, queremos aqui já agradecer a participação das pessoas nessa nossa roda de conversa, mais uma roda de conversa da nossa clínica Lotus Terapia, nosso espaço de saúde, nosso espaço de acolhimento. Então, que todos se sintam muito bem nessa noite. Bom, boa noite para todos, todas. É muita alegria a gente poder compartilhar com vocês nesse momento. E vamos aí conversando sobre a saúde, sobre a vida. E hoje o nosso tema é muito bacana, porque a gente vai falar sobre a idade, né? E tem muita coisa interessante que a gente pode estar fazendo para manter a nossa idade, a nossa identidade, a nossa vida com bastante vigor, com bastante saúde. E presta muita atenção aí nas dicas que a gente vai dar e também, né, na conversa que a gente vai fazer, a nossa roda de conversa. Por isso que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, ou mesmo sugestões, né, comenta aí, pessoal que está vendo a gente ao vivo, comenta aí no Facebook, né, coloca as suas dúvidas, que à medida que vão aparecendo as perguntas e a gente vai conseguindo sintonizar o que a gente pensou em estar falando para vocês e as perguntas que vão aparecendo, a gente vai respondendo também. Hoje a gente vai ter muita coisa boa, muita dica. Então, pega o seu bloquinho, pega a sua caneta, pega a sua água, que a roda de conversa já vai começar. A gente quer acolher aí. De novo, temos pessoas de vários estados, temos pessoas de Campinas, temos pessoa da Paraíba, que já está chegando. Vem chegando, pessoal do Mato Grosso, vem chegando, vem se juntando a nós para essa nossa roda de conversa. Que hoje a nossa roda de conversa é vida, né? É vida plena, é vida na idade plena e vida com longevidade, com saúde. E uma coisa muito bacana que a gente foi percebendo nesses dias, desde quando a gente começou essas rodas de conversa, e principalmente nesse final de semana e hoje também, bastante gente tem comentado com a gente que tem assistido, algumas pessoas até têm ido à nossa clínica dentro dos cuidados necessários, né? Então, casos de necessidade mesmo, tem ido lá na clínica por causa das conversas que a gente tem feito aqui. Então, é muito bacana essa participação, não só durante então, as nossas rodas de conversa, mas também depois, já que o nosso vídeo fica disponível tanto no Facebook, né, na página da Lotus Terapia, como também no YouTube. Tá? Às vezes tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, ou então por causa da internet mesmo, de acessar o Facebook da Lotus, então pode entrar no YouTube, né? Aí está embaixo, inscreva-se então, né, no nosso canal. Atenção que para escrever a Lotus Terapia, o L é maiúsculo e o T é maiúsculo. Se coloca dessa forma, você vai encontrar a nossa página no YouTube e lá, então, o canal das nossas rodas de conversa. E tá lá, à disposição para você assistir novamente, rever algumas partes e mesmo algumas dicas que a gente dá e que acabou passando muito rápido. Então, está à disposição para vocês verem. E é muito importante para a gente você fazer a inscrição, tanto seguir, curtir a nossa página da Lotus Terapia, como também no YouTube, né? Que dessa forma as pessoas recebem com mais facilidade, com mais rapidez, as nossas sugestões.
Beleza. Então, o Mauro já deu todos os recados, beleza. Então, vai lá no YouTube, no Facebook, compartilha, né, com seus amigos. Dá para a gente compartilhar também pelo WhatsApp, né, que às vezes as pessoas não têm o Facebook. Compartilha. O importante é essa mensagem chegar aos 4 cantos do nosso país, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, ter vida plena, né? É isso que a gente vai conversar hoje, é isso que a gente vem conversando por todos esses dias. Sexta-feira tem mais, a gente já avisa que sexta-feira estamos aqui novamente, às 20 horas, na nossa roda de conversa. Tá joia? Vamos lá então. Vida plena, na idade plena, vida e longevidade. Quando a gente pensou nesse tema, Mauro, a gente pensou assim, nossa, o ideal seria a gente pegar algumas pacientes nossas lá da clínica e colocar aqui para falar com vocês, né? Não precisaria ser a gente para fazer isso. A gente sabe que elas teriam um pouco de dificuldade, né? Mas essas pessoas seriam ideais de estar aqui. O meu sogro, que tem 92 anos, a minha mãe, que tem 75 anos, que está aí cheia de vida, né? Faz pilates, faz natação, né? Então, tanta gente que a gente conhece, vários pacientes nossos que estão aí brigando contra o tempo, estando no tempo, né? Estando vivendo a plenitude da vida deles, né? Então, hoje, eu gostaria de dedicar essa noite, essa nossa roda de conversa, a esses pacientes nossos, né? Que eles são muito corajosos, porque apesar de, às vezes, a família falar, olha, você não tem idade para isso, imagina fazer pilates, né? Para que ir lá fazer acupuntura? Ou para que fazer uma atividade funcional, como a gente tem muitos idosos lá, né? Então, eu queria dedicar essa noite a vocês. E vocês estão aqui, eu estou vendo que vocês estão chegando aqui na live também, então eu gostaria de dedicar essa noite para vocês, que insistem em ter qualidade de vida. E vida é isso, né? Cuidar da saúde, a gente fala que em qualquer fase da nossa vida a gente requer cuidados específicos, né? Quando a gente é bebê, quando a gente é adolescente, na fase adulta, né? Na fase agora desses idosos, né? Então, nós precisamos ter cuidado na saúde sempre, sempre. E para nós, o que é cuidar da saúde? É conhecer. Conheça a ti mesmo. E é isso que a gente vem hoje. Nessa noite, a gente vai tentar fazer um exercício de conhecimento. É uma partilha, é uma troca, como a gente vem falando sempre. Porque quando a gente toma consciência de quem nós somos e o que nós queremos, sai de baixo. Aí a coisa se transforma. Uma coisa que sempre eu digo, né, tanto para os meus pacientes, como também quando eu trabalhava com os movimentos populares, né, com as organizações populares, na formação da educação popular, sempre eu falei para as pessoas, olha, né, eu espero, a minha expectativa de vida é 120 anos. Né? Vou chegar até lá? Não sei. O que eu sei é o que eu estou vivendo para isso. Né? E é possível a gente ter longevidade, né? Longevidade, vida longa. Né? Então, começando pela medicina tradicional chinesa, os chineses dizem, né, que a nossa vida, e isso eu já falei, só repetindo para relembrar rapidamente, a nossa vida é energia. Né? No momento em que a gente é concebido na barriga da nossa mãe, a energia do nosso pai, a energia da nossa mãe forma a nossa energia vital. Essa energia é para viver 120 anos. Tá? E não é brincadeira, tá? Não é assim uma suposição, mas é como se fosse uma bateria para a gente viver 120 anos. Mas, né, para que isso possa ser realidade, a situação da saúde, né, das emoções, do relacionamento dos nossos pais tem que estar bem. Então, vida saudável produz vida saudável. Tá? Também a nossa vida
tem que ser uma vida equilibrada, harmoniosa. Então, nada de excessos, né? Nada de exageros para que a gente não gaste energia demais. Se a gente gasta muita energia, aqueles 120 anos vai durar menos, né? Porque cada momento, cada minuto que a gente respira é um pouco dessa energia essencial que a gente vai consumindo. Então, vamos vivendo de forma boa, equilibrada, para a gente viver 120 anos. E aí, hoje a gente vai aprender, então, quais são os nossos limites. Para quê? Não é para parar no limite, é para ultrapassar nossos limites. Hoje nós vamos aprender isso, né? A gente vai ultrapassar os nossos medos, nossos tremores, nossas angústias, as nossas dores. Hoje a gente vai ter esse conhecimento. Para quando terminar essa live, a gente vai ter uma outra visão da vida. O que é vida para mim? E aí, para não ser diferente, vida é respirar. Não tem como viver sem a respiração. Para isso, eu queria iniciar essa live com vocês respirando. Eu queria que vocês, junto comigo, fizessem o quê? Puxasse o ar pelo nariz, nós vamos respirar consciente a partir de agora. A nossa vida vai ser uma vida consciente, presente, aqui e agora, nesse momento. Então, nós vamos inspirar, puxar o ar e colocar para dentro tudo o que o mundo dá para mim. E depois eu vou expirar o quê? Amor, gratuidade, esperança. Então, sempre que eu lembrar disso, porque o ato de respirar, como ele é, você respira sem pensar. E na vida que a gente leva, na correria, faz uma coisa, faz outra, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente esquece de respirar, de parar e respirar. Sabe quando a gente está agitado? A respiração fica ofegante. Quando a gente está com medo, o coração acelera. Tudo tem a respiração envolvido. Quando a gente está preocupado, quando a gente está feliz, quando a gente está angustiado, a respiração ela está ali o tempo todo. Ela tem que levar para todas as células o oxigênio, para que você mande o CO2 para fora. Tá? Então, o ato de respirar é vida, é a nossa vida. Então, vamos novamente. Inspiro o que o mundo me dá. E solto amor, gratidão e transformação. Olha, para ajudar a sua própria vida. Para ajudar a fazer esse exercício, né, que não é só um exercício, mas é uma prática, né? Então, na hora que você vai inspirar, ajuda com as mãos. Né? Pega as mãos, coloca abaixo, né, na direção da barriga, né, e eleva as suas mãos enquanto está inspirando. Quando chegou aqui, na base, perto do pescoço, segura um pouquinho, aí depois você desce as mãos expirando. Né? Então, você inspira e expira. Né? Olha, toda vez que você estiver nervoso, né, estiver muito agitado, estiver preocupado, estiver zangado, estiver com medo, você faz esse movimento. Inspira e expira. Enquanto você sobe as mãos com os braços, você inspira. Na hora que você desce com calma, você expira. Né? Então, essa energia que eu falei para vocês, que é a nossa essência, ela vai sendo gasta. Mas se a gente aproveita a energia que tem no ar, olha, a gente tem mais vida. Tá? E hoje, apesar da gente falar sobre a plena idade, a gente vai estar dando muitas dicas sobre
como a gente viver essa plena idade na sua plenitude, né? Quer dizer, eu e a Salete, se juntar as nossas idades, eu creio que dá quase os 120, é nada, né? Mas Não. nós vamos dar conselhos hoje, né? Conselhos da longevidade. Tem uma amiga que ela falou assim, eu vou completar 50 anos esse ano. E aí ela falou assim, eu não me sinto com 50 anos. Né? Por que eu não me sinto com 50 anos? E aí a gente fez um acordo. Nós fizemos um acordo que no dia que ela completar 50 anos... e eu perguntei para ela assim, quantos anos você quer viver? 90 para mim tá bom. Na verdade, ela não falou 90, não, ela falou 80. Mas eu que estou colocando mais 10 anos aí, que eu acho que ela consegue chegar. E aí ela falou para mim, 90 anos. 90? Então nós vamos fazer um acordo. A partir, quando você fizer os seus 50 anos, nós não vamos contar 51, 52, 53, 54. Então, 50 mais 40 vai dar 90. Quando completar os 50 anos, nós vamos começar a contar os 40. Por quê? Nós vamos contar a partir do que nós vamos viver. O que passou, já passou. Hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Às vezes a gente fica pensando muito no passado, né? Eu sofri, eu sou assim, a minha vida sempre foi assim, não tem como mudar. Tem como mudar, sim. De novo, eu dou o exemplo dos nossos pacientes. Nós temos pacientes que chegam com 70 anos e hoje está super bem. É isso que a gente quer, é isso que a gente merece. Todos nós merecemos isso. Então, nós vamos começar a contar a vida dela a partir, então, dos 50. Então, a partir dos 50 até completar os 90. Porque nós vamos começar a contar a vida. O passado ficou para trás. Tá? Por quê? Nós nasceremos de novo todos os dias. A gente queria fazer um trabalho hoje de estar presente no hoje, no agora. E não viver como zumbis. A gente vive como zumbis, com dores. Eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu tenho dificuldade articular, né? Eu tenho artrose. E a vida para. Então, hoje nós vamos aprender que não, a vida não para. A vida tem muito ainda o que nos oferecer. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção, né, do tema que a gente escolheu para hoje é que em alguns países, né, principalmente países que buscam respeitar bastante as pessoas, né? Então, quanto mais a pessoa vai adquirindo a sua idade, né, mais conhecimento, experiência, amadurecimento ela tem, né? Então, o sentido de escutar as pessoas idosas, escutar as pessoas a partir da experiência que ela tem, né? Da experiência de vida. Isso é muito bonito e isso é muito bom, porque quando a gente escuta essas experiências, né, de quem lutou, batalhou bastante pela vida, a gente cresce, né? Muitas dessas experiências a gente não vai precisar errar hoje, porque essas pessoas já têm muito a nos ensinar, né? Então, o respeito pelas pessoas mais velhas. E aí não precisa ser 20, 30, 40 anos mais velha apenas, tá? Pessoas mais velhas, porque é muito importante a gente escutar, né? Escutar para a gente fazer cada vez melhor, né? Cada dia que passa, a Salete mesmo falou, né? O passado é passado, a gente não consegue voltar para refazer, mas com o aprendizado do passado, a gente pode tornar a nossa vida, o presente e o futuro, cada vez melhor, tá? É com essa firmeza, a partir do chão que a gente pisa, a partir da história que a gente viveu, é que a gente vai transformando o nosso dia a dia, tá?
Por isso, uma vez eu estava andando, fui conhecer a Havana, em Cuba, e uma coisa me chamou muita atenção, porque aqui, né, no nosso dia a dia, eu tenho bastante carinho com as pessoas mais velhas do que eu, né, com as pessoas idosas. E tanto eu como a Salete, a gente tem muita atenção, né, muito cuidado com essas pessoas. E andando pelas ruas da cidade, a gente nota, aqui em São José dos Campos, né, em São Paulo, em várias cidades que a gente caminha por aqui, a gente nota que, olha, tem muitas pessoas com mais idade que andam de cabeça baixa. A impressão que dá é que tem uma certa tristeza, tá? Talvez um certo arrependimento, pode até ser, mas muito por causa de coisas que colocaram na cabeça dessas pessoas. Né? Não que ela tenha feito coisas para se arrepender, mas né, a sociedade, as outras pessoas, né, as nossas relações vão enchendo muito a cabeça da gente. Né? E muita gente, à medida que vai caminhando na idade, que vai envelhecendo, né, acaba andando mais curvada. Tem alguns pacientes que eu tenho que falam assim, né, eu estou com tantos anos, então estou diminuindo de tamanho. Olha, essa diminuição de tamanho, e aí numa das rodas de conversa nossa passada já falamos sobre isso, essa diminuição não é que com a idade a nossa estatura diminui, com a idade, a nossa postura acaba se curvando, mas não é uma coisa simplesmente natural. Muitas vezes é forçada, tá? Por causa da sociedade, do jeito que entende a velhice, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão tendo mais idade, vão se curvando. Né? Aí, quando eu fui conhecer Cuba, nas ruas de Havana, o que me chamou a atenção, uma das coisas, muita coisa chamou a atenção, mas uma delas eram as pessoas idosas. Tá? Em espanhol, pessoa aposentada é uma pessoa, então, é chamada de jubilada. Né? Aposentar-se lá é jubilar-se. E jubilar-se vem de júbilo, de alegria. Né? Então, o que chamava atenção é que as pessoas jubiladas estavam na varanda das suas casas, nas ruas, no ônibus, nos comércios, falando e gesticulando bastante, né? E alegres. A gente via expressão, alegria nessas pessoas. Então, olha, para a gente ter essa plenitude de vida e chegar numa idade plena, nós precisamos estar alegres. Deixar essa alegria fluir na gente. Né? Aposentar-se, para muitas pessoas, vou até falar que não queria, né? Mas agora fugiu outra palavra. Muitas pessoas, é fim de carreira. Que nada. Quando a gente se aposenta, aí, quer dizer, quando a gente se aposenta, eu não sei quando vai chegar a minha vez, mas aí é o início, né, da nossa vida na sua plenitude. É o momento de alegrar-se, jubilar-se, né? Aproveitar a vida que Deus lhe deu, né? Aproveitar os frutos daquilo que a gente vai construindo. Então, por isso é muito importante a gente fazer, né, estar atento, né, a esses sinais de quando a gente vive uma vida mais plena, mais tranquila, mais harmoniosa, e isso é possível. Para todas as pessoas é possível. Agora, vai exigir da gente algumas mudanças, como a Salete falou, algumas transformações que a gente vai precisar fazer para que a gente tenha uma vida
melhor. Aproveitando isso que o Mauro colocou, falando também da questão da menopausa, né? Que quando a gente fala na terceira idade, a primeira coisa, principalmente as mulheres, né? Apesar dos homens também ter a andropausa, né? A menopausa, culturalmente, ela é vista como assim, fim de carreira também, né, para a mulher. Então, culturalmente, a gente vê só a parte negativa. Ah, vai ter os calores. Ah, eu vou ficar irritada, eu vou ficar depressiva, eu vou ficar mal, né? Todo o meu corpo vai mudar. Então, culturalmente, é imposto, é colocado isso para gente. E sendo que não, a menopausa é um estado de graça. O nome mesmo já diz, menopausa. É o momento, é o grande momento que a mulher, ela pode falar, pausa, para tudo que eu quero avaliar minha vida. Eu quero ver o que eu fiz antes disso aqui e o que eu vou fazer depois. Então, o nome já diz menopausa. É o momento que a mulher pode sim parar e avaliar a vida dela. Por isso que a gente fala tanto de se escutar, de se olhar, de ver o que eu quero para mim, o que eu quero para a minha vida. Então, a menopausa é esse período, é esse momento aí que o seu corpo está te mostrando algumas coisas. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu percebo que na menopausa minhas articulações ficam secas, dói as articulações. Por quê? Porque tem algum sentimento ali atrás, né? Tem alguma raiva que está ali enroscada e que não resolveu. E que é o momento pleno que o homem, que a mulher vai poder fazer o quê? Vai poder fazer o que ele quiser da vida. Por quê? Porque ele já amadureceu, ele já sabe o que ele quer. E não é isso que acontece. E é isso que a gente vai conversar. Por isso que para a gente envelhecer com plenitude, a gente tem que ter muita coragem. Porque se a gente não tiver coragem, é o que eu falei no início, a gente vai ficar igual um zumbi. A gente vai levando a vida. Vamos levando a vida. Só que a gente não vai ser feliz. E ninguém merece passar por essa vida e ser infeliz a vida toda. E muitas vezes junto com outra pessoa, né? Com seu companheiro, com seu marido, os seus filhos. A gente tem tudo para ser feliz. A gente só precisa ter coragem. Legal, olha, eu separei alguns conselhos, né, umas dicas para longevidade. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, né? Porque que eu separei aqui são 8 dicas, 8 exercícios, 8 práticas, tá? Coisa muito simples, muito fácil que você pode fazer, não só em casa, mas em qualquer lugar que estiver, tá? Então, muita atenção, anota aí, né? Mas de qualquer forma vai estar gravado, disponível depois no nosso Facebook, no YouTube, tá? Mas então, olha, primeira dica, coisa muito difícil de fazer, olha lá, massageie o seu couro cabeludo 3 vezes por dia. Primeira coisa, massageia, né? Só que não precisa ser só com as mãos. Quando você vai usar o pente, você já está massageando bastante. Na cabeça, nós temos vários meridianos. Na acupuntura, na medicina chinesa, né? Então, nós chamamos de canais energéticos. São linhas, né, onde passa a energia, aquela energia que eu falei para vocês, da nossa essência, a energia que a gente recebe dos alimentos, recebe do ar. Então, existem mais de 40 pontos na cabeça em que essa energia está passando. E na hora que você passa o pente, tá, para pentear a cabeça, você está estimulando esses pontos. Quando a pessoa chega no consultório e a gente vai aplicar a agulha, a pessoa tem muitos desses pontos que a gente utiliza, né? Desde aqueles que eu já falei aqui na nuca, outros pontos bem aqui acima da cabeça, né? Pontos também nas laterais. Então, são muitos. Então, quando você está penteando,
com o pente, né, as cerdas do pente, vai massageando. Tá? Faz essa massagem 3 vezes por dia, cada vez que você fizer 2 minutos. 2 minutos para pentear o cabelo 3 vezes por dia. Além da massagem, a sua beleza vai estar cada vez mais radiante. Então, aproveita, né? Penteia o seu cabelo. Se você persevera nesse pentear, né? Se faz isso sempre, todos os dias, né? Massageia o couro cabeludo regularmente, você vai se sentir mais lúcido, mais cheio de energia, vai dormir melhor e vai ter um apetite saudável. Então, 3 vezes por dia, durante 2 minutos, penteie o seu cabelo, massageando o seu couro cabeludo. E sem falar que isso aí vai ajudar na questão da queda de cabelo também, né, Mauro? Porque a gente ativa toda a região. Né? Então, pode pedir para o marido fazer também, gente. Tá? Aquilo que eu falei, que às vezes a articulação está doendo porque está meio com atrito ali, com o companheiro, então você pede para ele fazer também. Vai te ajudar também. Legal. Olha, segunda dica então, hein? Eu falei, olha, são 8 dicas que eu separei para hoje, tá? Se não der tempo, na próxima vez a gente vai continuar falando. Né? Então, segunda dica. Agora, da cabeça, a gente passa para os pés. É o alto e o baixo. Né? Acima e abaixo. Os pés são considerados como nosso segundo coração. Então, massageie os pés para preservar a sua saúde. Nos pés, né? Não vou colocar meu pé aqui na tela, claro, né? Agora não tem jeito. Mas nos pés, né? Ali onde tem, né, o peito do pé, a gente tem bem aqui, né, no meio, um ângulo, né? A ponta de um ângulo, né? É um ponto que na medicina tradicional chinesa está relacionado ao rim. É o primeiro ponto do rim. O rim é onde guarda a nossa energia vital, a nossa essência. Se é o primeiro ponto, então imagina o que esse pontinho aqui na sola dos pés não faz. Né? É chamado por muitos aí como ponto fitness. Já dá para ter ideia. Né? Então, olha, massagear constantemente esse ponto na superfície plantar dos pés, né? Ainda mais depois que você deixar os seus pés mergulhado, né, em imersão na água quente, não tão quente para não queimar, quente até ficar morninha, né? Deixa ali os pés, se quiser coloca um pouco de sal grosso, né, faz uma salmoura, né? Depois tira os pés da água e massageia esse ponto. Tem um efeito muito bom, né? Para os seus tendões, para a circulação sanguínea, tá? Ajuda muito na musculatura dos pés, pés cansados, pés doloridos, tá? Inclusive ajuda muito outras zonas do corpo, já que melhora a circulação sanguínea, as suas células do corpo inteiro, né, são bem alimentadas. Esse ponto pode beneficiar também dores de cabeça, hérnias, inclusive hérnias vertebrais, né, na coluna, nos discos vertebrais. Né? Ajuda também a combater a insônia, hipertensão, enfermidades cardíacas, dor de garganta, rachadura nos pés, inchaços e rigidez por causa do envelhecimento e uma outra variedade de enfermidades. Então, esse pontinho na sola dos pés é muito importante. Então, massageie ele constantemente, sempre que dá. Né? Por isso que tem gente que pega uma bolinha, aquelas bolinhas de massagem, coloca no chão e aí fica lá, né? Massageando os pés, esse ponto dos pés, com uma bolinha.
Para você pegar o ponto exato, como que você faz? Imagina que isso aqui é o seu pé, você fechar o pé, você vai ver que ele está bem no meio, assim, ó. Você fecha, ele vai estar aqui, bem no meio, tá? E outra coisa também que você consegue relaxar toda a sua coluna fazendo isso. Já aproveitando que o Mauro colocou essa dica, a salmoura, ela é muito importante. Quando você utiliza o sal grosso na água quente, se você tiver com secreção pulmonar, tem secreção no pulmão, o que você vai fazer? Você raspa um pouquinho de gengibre e coloca nessa água e coloca os seus pés ali. O gengibre, junto com a água quente, junto com o sal grosso, vai fazer o quê? Expectorar. É claro que depois que fizer isso, seca bem os pés e coloca uma meia e vai dormir. Bom, a próxima dica, a terceira, né, é meio estranho para muita gente, mas vocês vão ver como é que é tão fácil. O que é? Tragar a saliva 300 vezes ao dia. Quer dizer, faz a saliva na boca e engole 300 vezes cada dia. Tá? Bom, isso nos ajuda a viver mais tempo. Tá? Por quê? Porque a saliva, a nossa saliva, ela ajuda a umedecer os nossos orifícios e umedecer com um líquido bom, um líquido saudável. Né? E também ajuda a chegar, né, os líquidos corpóreos até as nossas extremidades, as mãos, os pés, o topo da cabeça. Também vai ajudar a umedecer os nossos órgãos internos, ajuda a repor energia, lubrifica as nossas articulações e nutre também a nossa mente. Né? A saliva, a gente pode dizer, né, na medicina chinesa, é similar também ao sangue. Então, ela vai fazer bem para nós. Né? A saliva, ela pode também eliminar substâncias nocivas existentes no ar e nos alimentos. Por isso que quando a gente vai consumir alguma coisa, comer algum alimento, a nossa refeição, né, o café da manhã, né, uma fruta, um legume, a gente precisa mastigar bastante. Por isso o pessoal fala, ó, mastiga 30 vezes, né, para reunir na boca bastante saliva. Porque aquilo que tiver de tóxico, né, uma boa parte vai acabar sendo eliminado por ação da nossa saliva. Né? Existem alguns estudos que falam que a saliva nossa tem um efeito forte também, inclusive, na prevenção do câncer. Então, salivar, né, a saliva, e trague a saliva, engula a saliva 300 vezes todos os dias. Aproveitando que o Mauro já está falando de saliva, a gente já inclui mais uma dica aqui, de longevidade, né? A gente, por que não cuidar também do rosto? Muito importante. Teve um estudo agora há pouco tempo que falou da questão da língua, né? A gente nunca imaginou que a língua tivesse uma ligação direta com a nossa cervical, com o nosso pescoço. Nós conseguimos tirar as tensões musculares a partir da língua. Então, salivar, como o Mauro colocou, e colocar a língua para fora. De novo, outra coisa cultural. O que a gente fala para as crianças? Não pode colocar a língua para fora, que coisa feia. Pode sim, precisamos. A língua, ela tem que sair da boca também. Quando a gente estiver com dores nessa região de cervical, de pescoço, aqui embaixo, no trapézio, essa musculatura que fica atrás aqui do nosso pescoço, coloque a língua para fora. Pega essa língua aí, ó, e volta. Quando você coloca ela para fora e volta, você solta toda a musculatura
altura do seu rosto. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um rosto lindo e maravilhoso. Por quê? Porque você conseguiu soltar essa região. Então, língua para fora. Vai para frente do espelho e manda a língua para fora. Vai salivar mais ainda, hein? Então, língua para fora, que vai ajudar muito na questão da cervical. Relaxar a região da cervical. Olha, a gente sempre tem que estar atento nas intenções. Então, mostrar a língua porque a gente está querendo ofender a outra pessoa, não. Agora, mostrar a língua para a gente cultivar a nossa saúde, isso sim. Né? Bem, outra dica, né, outro conselho para longevidade. Né? Eu falei que são 8, o quarto agora. É a gente estralar os dedos, os dentes, né? Os dedos não, os dentes. Tá? Faça um clique suave com os dentes, tá? Diariamente, porque isso ajuda a prevenir a queda dos dentes. E, novamente, falando da medicina tradicional chinesa, os dentes está relacionado ao rim, porque o rim cuida dos ossos. Então, o rim cuida da coluna, do nosso esqueleto, e os dentes faz parte também do nosso esqueleto. Tá? Então, quando a gente estrala os dentes, tá? Ritmicamente, nós estamos exercitando eles. Tá? Nós estamos fazendo com que haja um equilíbrio entre, aí falando na linguagem da medicina chinesa, o yin e o yang. O yin é a energia nossa quando a gente está mais cansado, então quer repousar, a gente está mais lento, está mais concentrado. Isso é a energia quando ela está yin. Quando a energia está yang, é tudo muito agitado, né? É tudo para cima, é tudo muito alto. Né? Então, o yin e o yang na nossa vida, a nossa energia, tem que estar em equilíbrio. E quando a gente junta, une, né, a parte inferior com a parte superior da arcada dentária, a gente ajuda a harmonizar e equilibrar o yin e o yang, a nossa energia. Então, mais uma vez, isso ajuda na circulação sanguínea, no fluxo de energia pelos canais do nosso organismo, tá? Ajuda a gente a preservar e melhorar o funcionamento geral dos músculos da mandíbula, tá? E também ajuda a preservar as partes mais profundas dos dentes, tá? E aí a gente preserva mais os nossos dentes. Agora, mesmo as pessoas, né, lembrando aí o nosso tema de hoje, então as pessoas da plenidade, que tiveram por algum motivo, né, que retirar os seus dentes, né, mesmo assim, continua fazendo esse exercício, porque a energia continua circulando na gente. Né? Continuamos unindo a parte de cima, superior, com a parte de baixo. Então, continua fazendo esse exercício, porque vai equilibrar, harmonizar a sua energia yin e yang. E o que interessante, gente, que é o que a gente vai colocando, que o Mauro vai colocando, é a questão do contato com o seu corpo. Né? É se conhecer, é tocar, não ter vergonha de se tocar, se é magro, se é gordo, se é branco, se é preto, se é... Não tenha vergonha. Toque para você conhecer o seu corpo e ver qual que é a necessidade, o que o seu corpo está precisando. Ele vai falar para você o que ele está precisando. E não a sociedade vai mostrar isso. Bom, quinta dica para nossa longevidade. Né? Essa dica é uma dica que agora, no período da quarentena, serve bastante para as famílias, né? Para quem está convivendo aí com a sua família, mesmo em isolamento social, mas com a sua família. Quem, né, está vivendo nesse período de isolamento, né, sozinho em casa,
aguarda para quando a gente passar a quarentena poder fazer no outro e em si mesmo. Tá? Então, essa quinta dica para longevidade é a massagem nas costas. Bem, eu não consigo, não tenho essa habilidade ainda, né, de massagear minhas próprias costas. Apesar de que, com a ajuda de algumas ferramentas, alguns materiais, a gente consegue fazer isso. Quando eu preciso, eu pego a quina da porta, da batente da porta, né, do guarda-roupa, e vou lá, massageando, estimulando. Né? Mas, para ser mais eficaz, né, então, massageia as costas da outra pessoa. Deixe que o outro massageie as suas costas. É uma prática muito antiga. Né? Eu lembro, né, que em casa, com a minha mãe, com a minha avó, a gente sempre gostou, né, de receber a massagem delas e também a gente retribuindo, fazendo para elas. Né? Então, olha, massagear as costas dos outros ajuda a aliviar a fadiga física e prevenir o câncer. Quando a gente relaxa a nossa musculatura, a gente preserva as dores nas costas e a tensão muscular. Como a gente falou na sexta-feira passada, né, durante a live com o Paulo, sobre o tratamento, né, de câncer, uma das coisas, o que ajuda, né, facilita para que os tumores venham, né, é a tensão. Então, relaxa. Agora, relaxar fazendo massagem, recebendo massagem. Tá? Então, relaxa. E essa massagem, né, com as palmadas, né, ou então com golpes. Tá? Golpes, palmada, sempre percorrendo então as costas. É muito bom, é muito gostoso. Né? Nós costumamos a fazer na medicina chinesa, né, e também na fisioterapia, aquelas massagens rápidas, tá? Que então na cadeira, chamado de quick massagem, né, ou então shiatsu expresso. Tá? É uma massagem rápida de 10 a 15 minutos e que a pessoa que recebe a massagem sente o alívio de toda aquela tensão que a deixa muito carregada. Tá? E olha, o benefício que isso traz é muito grande. Mesmo sendo 10 ou 15 minutos, traz muito benefício para a pessoa. Porque a gente não pode viver só de tensões. Nós temos que viver também, né, da flexibilidade. A gente tem que viver nesse relaxamento. Tá? E aí, de uma forma mais tranquila, a gente tem a cabeça mais no lugar, a gente faz as coisas de forma mais acertada e a gente curte mais a vida. E aproveitando a dica da questão da massagem nas costas, estando em casa, claro que com o seu companheiro, seu marido, filhos que você está convivendo agora em quarentena dentro de casa, é importante também esse convívio, né? Esse toque. Nós precisamos do toque. O toque é algo fantástico, é algo que transforma mesmo a vida das pessoas. Tem um hormônio que chama cortisol. O hormônio cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? É o hormônio do alerta. E o ser humano, o animal, a gente não pode ficar o tempo todo em alerta. O alerta, ele serve apenas para te proteger naquele momento que precisa. Só que hoje a gente está vivendo o tempo todo em alerta com esse cortisol. Quando você faz uma massagem na outra pessoa, você acelera aquela região ali, aquela musculatura, chega mais sangue, fica um pouquinho avermelhado e relaxa a musculatura. E os benefícios são inúmeros, tanto mental, né, afetivo, é onde você baixa a guarda ali, você está junto com outra pessoa. Isso faz um bem gigante. Olha, sexto conselho, né? Dos 8, o sexto,
está quase terminando, e nossa hora também. Né? Deslizamento no abdômen, diariamente para promover a circulação sanguínea e beneficiar o seu espírito. Né? Os chineses falam muito, utilizam a palavra espírito em vários sentidos. Tá? E tanto no sentido também mental, como também no sentido das emoções. Então, o espírito, em chinês é Shen, né? Significa uma coisa só, que envolve, então, nossos sentimentos, nossas emoções, a condição da nossa mente, né? A nossa presença, então, presença de espírito. Tá? E quando a gente massageia o nosso abdômen, a gente ativa a circulação sanguínea e esse sangue, então, passa também pela nossa mente, pelo nosso cérebro e pelo nosso coração. Tá? Movimentos de vai e vem estão deslizando, né? Vai e vem. Quando a gente come bastante, a gente não, eu não faço mais isso. Mas quando as pessoas comem bastante, aí instintivamente faz esse movimento, né, de ficar alisando a barriga. Né? Então, é uma reação natural do nosso organismo para que a circulação sanguínea se ative melhor, tá? E faça uma digestão melhor. Apesar de que comeu em excesso, tem que tomar cuidado. Né? Evitar fazer isso. Né? Se possível, nunca fazer isso. Tá? Agora, esse movimento, então, né, de vai e vem entre o tórax e a pelve, né, ajuda o nosso equilíbrio. Os chineses dizem, então, que nessa região do abdômen nós temos o centro dos órgãos internos. É a fonte do yin e yang no nosso corpo. É a fonte da energia no nosso corpo. Tudo que a gente consome vem para essa região. Por isso que aqui fica o estômago, o intestino, o baço, o fígado, a vesícula. Né? Então, fazendo massagem, esse vai e vem na região do abdômen, a gente ativa esses canais de energia e a circulação sanguínea é melhor. E aí a nossa vida também vai ser mais duradoura. Né? Se a gente está com o intestino preso, a gente vai fazer também movimentos circulares, pegando todo o abdômen. Movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário, para que o nosso intestino possa fluir melhor. Se a gente está com o intestino um pouco solto, a gente faz o inverso. Faz movimentos, então, anti-horário. Anti-horário para a gente ir na contramão, para segurar um pouco o fluxo do intestino. Tá? Então, movimentos na região do abdômen, massagem nessa região, para a gente ter uma vida mais longa, mais saudável. Muito bem. Só perguntando uma coisa aqui, como que faz o deslizamento? Mão aqui na barriga, desce e sobe, tá? Agora, se o intestino estiver preso, vai fazer esse movimento aqui. Pode continuar, Mauro. Legal. Bom, próximo conselho, estique-se, né? Esticar. Quando a gente acorda, a primeira atitude que a gente tem que fazer, tem que tomar, né? Pode até ser antes de abrir os olhos mesmo, né? Aquela espreguiçada boa. Estica os braços para cima, né? Os pés cada vez mais compridos, né? E aí a respiração acompanhando tudo isso, tá? Às vezes vem acompanhado também de um bocejo. Isso ajuda a gente a ativar as nossas células que estavam adormecidas. Tá? Então, toda vez que a gente faz esse estiramento, né, essa esticação, né, a gente acaba
permitindo que o sangue circule e irrigue todo o nosso corpo, todas as nossas células. É muito importante a gente se espreguiçar. Né? Tem um ditado que diz assim, que se o sangue não circula, o corpo será afetado pelas enfermidades. Então, esticar faz bem, faz muito bem. Né? Precisamos esticar sempre, porque é saudável. E já estamos aí, faltando 5 minutos para terminar a nossa live. Olha, muita coisa ficou para a gente conversar, mas tudo bem, a gente vai ter sexta-feira novamente. Eu queria dar mais uma dica aí, acrescentando essas 7 que o Mauro colocou, que é a questão do açúcar e do sal. A gente precisa muito tomar cuidado. Se a pessoa tem pressão alta, a gente já sabe, não pode comer sal. Essa dica é para todos. Diminuir a quantidade de sal, sentir o gosto da comida, né? A comida tem um gosto, a verdura, o legumes, ele tem o próprio gosto dele. Então, diminua o mínimo possível de sal. E o açúcar também, né? Tenta trabalhar mais com açúcares naturais, o mel, o açúcar mascavo, que essas duas coisas vão te ajudar muito nas dores, nos problemas articulares, problemas de coluna. Você vai ver um resultado muito grande. E junto também, incluir na sua alimentação o inhame, né? Aqui a gente vai dar assim, bem rapidinho algumas coisinhas. O açafrão da terra também é algo assim fantástico. A água, lembra que a gente falou no começo? A água saborizada. Coloque ali um alecrim na sua água, durante o dia vai tomando, outro dia hortelã. Pode fazer com o açafrão também, ele fresco, raspa ali o açafrão e coloca na água morna, e durante o dia você vai tomando aos poucos. O açafrão, ele é um anti-inflamatório fantástico. Ele auxilia toda a região neurológica, toda a parte condutiva que a gente fala do Alzheimer, doença senil, vai ajudar muito, né? Então, comece agora a utilizar o açafrão, utilizar ele na sua alimentação, coloque ele na comida, junto ali na comida com um pouquinho de pimenta, né, para dar aquela aquecida e o seu corpo absorver melhor o açafrão. E também, por que não acrescentar o vinagre natural de maçã, que também tem assim inúmeras propriedades muito boas, tá bom? Legal, olha, 8ª dica, vai dar tempo, hein? Antes das 9, aí a 8ª e último conselho, né? 8 conselhos para longevidade. Antes de falar dele, muito, muito bacana, né? O pessoal aqui nos comentários dizendo, olha, já estamos praticando, né? Já ajudou, já deu uma aliviada, mas é isso mesmo, né? Os efeitos muitas vezes vão ser rápidos, né? Ainda mais se você praticar isso com regularidade, com constância, né? Então, a 8ª dica é atenção para esse desenho aqui, tá? São 3 pontos de acupuntura. 3 pontos que você vai massagear, estimular, né? Estimular, assim, pressionando esses pontos, tá? Pressionando sem apertar para machucar, mas pressiona de leve, tá? E vai movimentando, massageando devagarzinho esses pontos, tá? São 3 pontos. Esses 3 pontos, então, eles vão ajudar bastante, tá? Na perna, o ponto que aparece na perna, ajuda a fazer, aumentar a nossa força física. É um ponto relacionado ao estômago. Então, como a gente está falando do sangue que estimula a nossa vida, esse ponto, massageando esse ponto na perna, você vai alimentar suas células com sangue para fortalecê-las. Tá? Depois, no punho, tá? Você mede aí 4 dedos
acima, depois da linha do punho. Né? Tem um ponto que você vai pressionar também e vai ajudar a relaxar. Ajuda você a ter mais harmonia, né? Ajuda a gente a ficar mais tranquilo. É um ponto de relaxamento, mas também é um ponto do coração. Também é um ponto que ajuda a gente a manter a nossa mente, né? A nossa consciência mais focada, mais atenta. Né? Então, massageia também esse ponto. E na mão, né, do dorso aqui da mão, entre o polegar e o indicador, tem o terceiro ponto, que é um ponto muito utilizado para aumentar a nossa imunidade. Mas também serve para várias outras coisas. Esse ponto é muito importante. Então, esses 3 pontos, você fazendo massagem, tá? Você estimulando, ajuda a ativar muitos benefícios para a sua saúde. Tá? Essa massagem, como que é? Você pressiona 15 a 20 vezes cada um desses pontos. Tá? Durante o dia. Tá? Cada pressão, 5 segundos. Tá? 5 segundos, 15 a 20 vezes em cada um desses 3 pontos. Tá? Você vai ajudar a beneficiar bastante a sua saúde. Tá? E olha, como a Salete alertou, nós temos que tomar cuidado com alguns sabores, né? Com alguns alimentos que a gente consome. Tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que é acima do que a gente precisa, acaba sendo ruim, né? Não faz bem. Então, olha, muito sal ataca o coração e o coração domina o rim. Se consome muito amargo, vai atacar o pulmão e o pulmão domina o coração. Se você consome muito picante, muita coisa ardida, né, assim, é exagero, né? Então, muito picante ataca o fígado, que domina o pulmão. Se você consome muito ácido, exagera no azedo, ataca o baço, e o baço domina o pulmão. E se você consome muito doce, o doce ataca o rim, e o rim domina o baço. Então, muito cuidado, né? Nada de exageros, nada de extremos, né? Uma alimentação, então, saudável, equilibrada. O prato tem que ser harmonioso, bonito, uma refeição bonita, para você, então, se alimentar bem e viver bem dessa forma. Né? Eu tinha separado aqui também alguns alimentos que ajudam a gente a viver por mais tempo. Alimentos para longevidade também. Só que eu não consegui falar hoje, né? A gente fala demais, fazer o quê? Né? Mas, numa próxima, a gente vai compartilhar com vocês esses alimentos que ajudam a gente a ter uma vida incrível. E outra dica seria o sonho. Não deixe de sonhar. Precisamos ter sonhos, precisamos ter metas, né? A gente precisa criar meta. Crie meta na sua vida para você atingir. Amigos, eles sempre têm que estar perto. Apesar da gente, nosso tema na sexta-feira vai ser isso, a gente vai conversar melhor um pouco sobre isso, apesar do distanciamento social, mas encontrar formas de conversar, de brincar, de compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós somos pessoas que temos que estar sempre juntos, apesar da realidade, hoje não dá para a gente ficar junto presencialmente, mas a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente queria muito estar com vocês presencial, numa palestra, para a gente abraçar cada um de vocês. A gente não consegue hoje isso, mas não é por conta da dificuldade que nós vamos deixar de fazer algo. Então, que a gente leve para a nossa vida isso também.
Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, faça da sua vida completamente feliz, apesar das tristezas, das angústias. Não acostume com o fracasso, não acostume com aquilo que não deu certo. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Então, vamos seguir em frente, juntos, que a gente consegue. Desafie-se, a vida vale a pena viver, e viver intensamente. Você, com você mesmo, com os seus companheiros, com as suas amigas, com as pessoas que estão junto com você. Viva! Não perca essa oportunidade. Um grande abraço para vocês. Sexta-feira, deixa eu só falar qual que é o tema da sexta-feira. Saúde, força e resistência, enfrentar a quarentena para uma vida mais plena. Sexta-feira, 20 horas, a gente encontra vocês lá. Compartilhe o vídeo, tá? Vai lá no YouTube também. Quando a gente terminar aqui ao vivo, a gente já vai colocar lá. Daqui a um tempinho já está no YouTube também. No Facebook vai ficar gravado. Pode compartilhar aí essa mensagem para todos os cantos. Uma ótima noite para todos. Bom, boa noite para todo mundo, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse momento, né? Sugestões podem fazer para a gente, né? Porque vamos ir colocando na programação, né, de cada live. Então, toda quarta, toda sexta, a gente está junto aqui, a partir das 8 horas, das 20 horas, né? E esperamos vocês na sexta-feira para mais uma roda de conversa. Até lá. Um Até abraço. lá.